Meus amados irmãos, nós estamos em mais uma terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, e já faz algumas terças-feiras que nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Como eu disse na última terça-feira, é um assunto que está sendo pouco comentado nesses dias. Interessante que quando nós vamos olhar o modo de vida da humanidade, por que esse assunto está sendo pouco comentado? É porque o ser humano não está se importando com a volta de Jesus. Quando nós trazemos este contexto para dentro da igreja, a maioria dos crentes também não acreditam mais na volta de Jesus. E quando você fala, ou quando nós falamos que Jesus vai voltar, já começa uma preocupação muito grande no coração de alguns, pois já começam a pensar em como é que vai ficar a minha fazenda, como é que vai ficar o meu gado, como é que vai ficar o meu carro, como vai ficar a minha casa. Parece que o povo que se diz cristão hoje não quer que Jesus volte, estão se acostumando com a vida nesta terra. E hoje nós vamos começar a tratar sobre o assunto que nós dissemos na última terça-feira. Vamos falar hoje sobre o que vai acontecer com a igreja logo após o arrebatamento da mesma. Para isso, meus amados irmãos, eu peço, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, bondade, gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 22. Todos que têm o exemplar da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo número 22, nós vamos estar lendo o versículo 12. Apocalipse, capítulo número 22, versículo 12. Está escrito assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós estamos vendo uma afirmativa de Jesus. No último capítulo do livro de Apocalipse, ele reafirmando que vai voltar. Eis que cedo vem. E quando ele voltar, levar seu povo contigo, você pode observar que a continuação do versículo diz que o galardão, ou seja, a recompensa, está com ele, e ele vai dar o galardão, a recompensa a cada um de nós, segundo a nossa obra. Em outras palavras, nós não vamos receber pela obra de A, de B ou de C. Nem A, B ou C vai receber pela nossa obra. Cada um de nós vamos receber conforme nós fizemos aqui nesta terra. Então, eu mostrei aos irmãos no último culto de ensino passado que logo após o arrebatamento da igreja, aqui na terra vai estar um caos total. Só recapitulando aqui, para aqueles que não estavam no culto passado, e para aqueles também que estão acompanhando através das nossas mídias sociais, nós falamos aos irmãos que aqui na terra, logo após o arrebatamento da igreja, não vai começar logo o período do governo do anticristo. Antes do período do governo do anticristo, vai haver um caos total na terra, pois com o arrebatamento da igreja, nós falamos aos irmãos que aviões vão cair, carros vão ficar desgovernados, mães vão ficar desesperadas, pois perderam seus filhos, homens e mulheres também vão ficar desesperados, pois perderam seus cônjuges. Nós vamos ver também que quando a igreja for arrebatada, o caos vai ser tão grande que pastores que ficarem vão ser linchados pelos seus membros, vão ser xingados também por eles, porque pregaram um falso evangelho, ensinaram um falso evangelho,
E esse povo que ficou por causa de uma liderança que estava ensinando eles de uma forma errada, vão dizer para eles naquele dia: por que o Senhor nos ensinou a verdade? Por que o Senhor não pregou a verdade para nós? Por que o Senhor só estava interessado no nosso dinheiro? Por que o Senhor só estava interessado nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nas nossas contribuições com a igreja? Por que o Senhor não nos falou a verdade? Porque muitas vezes os líderes de hoje preferem esconder a verdade do povo, pensando que a igreja vai se esvaziar. Mas na verdade a igreja não vai se esvaziar por causa da verdade, pois a verdade, meus irmãos, alimenta a igreja verdadeira, comprada, lavada no sangue de Jesus. Então vai aqui um adendo, ou abrindo um parênteses para os líderes que estão sendo formados hoje, em nossos dias atuais: nunca esconda a verdade do povo, pregue a verdade, ensina a verdade, porque naquele grande dia do arrebatamento, você vai subir junto com a noiva do Cordeiro, e aqueles que te ouvirem, aqueles que der crédito à palavra de Deus, vão subir também. Mas muitos pastores, muitos pregadores, muitos ensinadores vão ficar no arrebatamento da igreja. Alguns vão ficar também porque pregavam e ensinavam até a verdade, mas não vivia a verdade, não praticava a verdade. E nós sabemos muito bem que na conduta verdadeira e genuína do Evangelho, o que vale não é o que nós pregamos, o que vale não é o que nós ensinamos, o que vale é o que nós vivemos. Então eu disse com vocês, meus irmãos, nessa reflexão do culto passado, que logo após o arrebatamento da igreja, aqui na terra vai ficar um caos muito grande, e depois desse caos é que vai começar aí o período do governo do anticristo. Mas eu disse aos irmãos do culto passado que hoje nós iríamos mostrar o que vai acontecer com aquele povo que ficou aqui na terra, e o que vai acontecer também com aquele povo que subiu com Jesus. Porque eu não sei se você já observou, mas o arrebatamento da igreja vai ser um divisor de povos, vai ser um divisor de lares, vai ser um divisor de matrimônios. Por quê? Porque não são todos os povos que creem no Evangelho. No lar composto por 5, por 7, por 10 pessoas, não são todos que creem em Cristo. Trazendo mais de perto, em um casamento, muitas vezes o marido é crente e a esposa não, ou vice-versa, a esposa é crente e o marido não. Então o arrebatamento da igreja vai ser um divisor, aonde somente aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão levados aos céus de glória, e aqueles que ficarem, e aqueles que vão embora, o que vai acontecer com eles? Hoje nós vamos pegar, meus irmãos, por base, falar um pouquinho sobre o que vai acontecer com aqueles que forem salvos, com aqueles que subirem com Jesus. O que vai acontecer com eles? Ou seja, o que vai acontecer com nós logo após o arrebatamento da igreja? Porque tem muita gente que pensa que após ser arrebatado aos céus, vai chegar lá e já vai participar de uma festa, conhecida como a festa da boda do Cordeiro. Não vai. A primeira coisa que vai acontecer com os salvos, logo após o arrebatamento da igreja, é comparecer no tribunal de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós vamos estar mostrando alguns pontos aqui nesta noite. Aqueles que já têm uma facilidade na compreensão desse assunto, vai recapitular, vai relembrar junto comigo. Mas aqueles que não têm o conhecimento a respeito desse assunto, nós vamos mais uma vez aprendermos juntos
na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, está escrito assim, ó: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Uma coisa que eu quero mostrar aqui nesse versículo é que logo após o arrebatamento da igreja, todos os salvos vão comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos os salvos. É salvo, subiu com Cristo, vai ter que comparecer ante o tribunal de Cristo. Pastor, algum cristão que subiu vai ser condenado ainda? Pode ser lançado no inferno? Não. Daqui a pouquinho, depois do assunto, vou mostrar aos irmãos que todos aqueles que comparecer ante o tribunal de Cristo não vai ter mais condenação para o inferno. Só que nesse tribunal vai ter ali o julgamento das nossas obras. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra por meio do corpo. Olha o final do versículo: segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então eu entendo, nós entendemos pela luz da palavra de Deus, que tudo que nós estamos fazendo aqui na terra por meio do corpo, nós vamos receber a nossa recompensa. Se você está aí usando o seu corpo para ganhar almas, para evangelizar, para visitar pessoas, orar para os enfermos, fazer a obra de Deus, fica tranquilo, no dia do tribunal de Cristo vai receber galardão, vai receber recompensa. Mas em contrapartida também, aqueles que têm esse corpo que Deus deu, muitas vezes saudável para fazer as coisas, e não faz, não vai receber galardão. Pode sim receber a sua salvação, porque a salvação é por meio de Cristo Jesus, e não por meio das obras, mas é através das nossas obras que nós vamos receber galardão. Não se confunda salvação com galardão. Salvação é por meio de Cristo. A nossa fé em Cristo Jesus nos garante salvação. Só que as nossas obras por meio do nosso corpo em Cristo Jesus vai nos garantir galardão, recompensa. Vamos ver mais um versículo aí, ainda falando sobre esse assunto. Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 14. Vamos ler o versículo 10 até o versículo número 12. Romanos capítulo 14, versículo 10 ao versículo 12. Está escrito assim, ó: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos, olha mais uma vez aqui, não é um, nem dois, nem 10, é todos, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Irmãos, não confunda o tribunal de Cristo com o juízo final em Apocalipse capítulo 20. Tribunal de Cristo é só para os salvos. Aqui não tem mais condenação, não tem mais ser lançado para o inferno. Agora, o juízo final em Apocalipse 20 é o julgamento, é o juízo de Deus aos ímpios, aqueles que não obedeceram a palavra do Senhor. Então vamos lá. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Observe uma coisa interessante: nesta prestação de contas de serviço, cada um de nós
vamos dar conta do outro a Deus. É isso que está escrito? Eu não vou dar conta da minha esposa diante de Deus. Minha esposa não vai dar conta de mim diante de Deus. Nós vamos dar conta de nós mesmos. Cada um de nós, ao final do versículo. E cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então vamos lá. Só entendendo aqui o raciocínio. O arrebatamento aconteceu agora. A igreja foi levada aos ares, arrebatada com Cristo, e a igreja vai participar agora do tribunal de Cristo, para receber a sua recompensa. Agora, você observou bem, que tanto em 2 Coríntios, como também na carta aos Romanos, a Bíblia está dizendo que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todo tribunal, meus irmãos, tem um juiz. Toda audiência tem um juiz. Quem é que vai ser o juiz? O juiz vai ser Deus? O juiz vai ser Cristo? O juiz vai ser o Espírito Santo? O juiz vai ser os anjos? O juiz vai ser os arcanjos? O juiz vai ser os serafins? Quem que vai ser o juiz nesse tribunal? Vamos ver na Bíblia. João capítulo 5, versículo 22. João, carta do apóstolo Paulo. Perdão, meus irmãos. João capítulo 5, versículo 22. É o Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 5, versículo 22. Já estou indo lá na frente com o raciocínio. Deixa eu voltar aqui atrás de novo. João capítulo 5, versículo 22. E vamos ver também o versículo 23. João capítulo 5, versículo 22 e 23. Está escrito assim, ó. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Então quem vai ser o juiz do tribunal de Cristo? O próprio Jesus de Nazaré. Jesus vai ser aí o juiz deste grande momento na história da vida da igreja. Pastor, como é que vai funcionar esse julgamento? Pois todo julgamento tem uma liturgia, como funciona. E o tribunal de Cristo também não é diferente. A Bíblia nos mostra como vai ser este momento glorioso na vida da igreja. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 15. Está escrito assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Deixa eu fazer uma observação aqui, recapitulando o nosso raciocínio anterior. Observe, meus irmãos, que todos quando chegarem no tribunal de Cristo, não vai haver mais condenação, porque mesmo que a pessoa tenha detrimento, ou seja,
perca os seus galardões, esse tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então chegou ao tribunal de Cristo, já é salvo, não tem como ser mais condenado. Agora observe uma coisa interessante. Nós estamos dizendo que aqueles que chegarem no tribunal de Cristo vai receber as suas recompensas, sim ou não? Conforme as suas obras que fizeram no meio do corpo. Mas não é, meus irmãos, qualquer tipo de obra que vai receber recompensa. Tem tipos de obras que não vai receber recompensa, pelo contrário, vai se desfazer. Observe que há 3 tipos de obras que conseguem passar pelo fogo. Quais são eles? Ouro, prata e pedras preciosas. Ouro fala da glória de Deus, ou seja, são aquelas obras que nós fazemos por meio do corpo, mas é para a glória de Deus, não é para a glória dos homens, não é para a nossa própria glória, é para a glória de Deus. Todas as obras que nós fazemos por meio do corpo, que é para a glória de Deus, vão permanecer, vão conseguir passar pelo fogo. Olha outra obra aí, as obras de prata. Prata na Bíblia fala de redenção. Redenção, nós lembramos de quem? De Jesus. Ou seja, todas as obras que nós fazemos por meio do corpo, que é para a glória de Jesus, que é aquela obra que nós fazemos para a redenção das almas, para o resgate das almas, estas também vão permanecer. São as obras de evangelismo, são as obras de pregações que nós fazemos muitas vezes às pessoas que não conhecem a Cristo nas casas, nos lares, nas ruas, muitas vezes nas praças. Se nós estamos fazendo para a glória de Deus, com o intuito de ganhar almas, ou seja, de resgate, estas obras vão permanecer. E as obras feitas, que são conhecidas como pedras preciosas. Pedras preciosas nos trazem uma simbologia das obras feitas através dos dons espirituais, os dons do Espírito Santo. São aquelas obras que nós não conseguimos fazer pelo meio simplesmente do nosso conhecimento, muitas vezes por nossa espontaneidade, pela nossa força, pela nossa inteligência, mas são obras que vão ser feitas através dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo. Estas obras também que são feitas através dos dons do Espírito Santo, também vão conseguir passar pelo fogo. Ouro, prata e pedra preciosa suporta fogo. Sim ou não? Sim. Agora, há 3 tipos de obras também, que vai passar também pelo mesmo fogo, mas não suporta fogo, se queima, se perde, se desfaz. A primeira obra é a obra de madeira. Madeira traz um simbolismo bíblico, ou na Bíblia. Madeira fala da humanidade. São aquelas obras que nós fazemos, meus irmãos, para a glória dos homens, para a glória de nós mesmos. São aquelas obras que nós fazemos somente para nós alcançar. Hoje é um perigo muito grande, porque nós estamos vivendo no tempo da tecnologia. Muitas vezes, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres estão fazendo a obra de Deus para se aparecer aos homens, serem aprovados pelos homens, receber curtidas muitas vezes nas mídias sociais pelos homens, receber likes nas mídias sociais dos homens. Então as obras feitas para se aparecer, para se autopromover, são obras de madeira. E essas obras, quando passar o fogo, não vai permanecer, porque a madeira se queima, a madeira se perde, a madeira se acaba.
A obra de feno e a obra de palha, você pode observar que a palha e o feno falam quase que da mesma coisa. Mas vou mostrar aqui uma oportunidade diferente aqui para os irmãos verem o negócio. Tanto a palha quanto o feno, se bater um vento, são levados com facilidade. Bate o vento lá para cá, volta de novo. São aquelas obras, meus irmãos, que nós fazemos por causa da massa, da multidão. A multidão sopra para cá e nós estamos fazendo aquele tipo de obra. A multidão sopra para cá e nós estamos fazendo aquele tipo de obra porque a multidão sopra para cá. É fazer aquilo que o povo quer, que o povo gosta. São aqueles tipos de mensagens que muitas vezes nós pregamos para acalentar o coração dos homens. São aquele tipo de trabalho na igreja que nós fazemos não para agradar Cristo, não para a glória de Deus, mas para agradar aos homens. Isso são obras de feno, são obras de palha, são obras que não subsistem ao fogo, são obras leves, não tem peso nenhum, irmãos, espiritualmente falando. Agora, ouro, prata e pedra preciosa tem peso. Quanto mais você faz, ou seja, quanto mais você tem, mais pesa. Assim também, as obras de feno e as obras de palha só tem volume, mas não tem peso. E quantas pessoas hoje, nesses dias, estão fazendo um volume de obra muito grande, mas não tem peso algum espiritual, não tem peso algum no dia do tribunal de Cristo, porque o fogo vai passar. Olha aqui, e a obra de cada um não vai ser só a obra de A, de B ou de C que vai passar, é a obra de cada um, cada um. Interessante que quando fala aqui de obra de cada um, eu vejo que todas as nossas obras, individualmente falando, vai passar pelo fogo. Em outras palavras, a igreja aqui de Jaraguá, vamos supor no tribunal de Cristo, a igreja de Jaraguá vai passar pelo fogo, que é a obra dela. Não é a igreja de Jaraguá, é a minha obra em particular, é a sua obra em particular, é as nossas obras em particular, cada um de nós aqui fizemos. É individual. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E alguém pode dizer assim: pastor, mas que fogo é esse? Segundo a minha humilde interpretação bíblica, eu vejo que esse fogo é o próprio Espírito Santo. Porque um dos símbolos do Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento, é fogo. Olha no dia de Pentecostes, quando ele desceu, e todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo foram vistas por eles línguas repartidas como o quê? De fogo. E cada um deles falava em línguas. Então, na minha humilde interpretação, este fogo aqui, que as obras vão ser passadas, é pelo crivo do Espírito Santo. Olha para você ver como é que o raciocínio é lógico. Nós só vamos conseguir chegar lá por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai levar a igreja quando Jesus nos ares. Se só vamos conseguir chegar lá por causa do Espírito Santo, nada melhor que o Espírito Santo que está conosco em todos os momentos da nossa caminhada, mostrar toda a verdade sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que nós fazemos por meio do corpo. Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida daqui? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Podemos continuar? Então vamos lá. Os irmãos entenderam bem que vai ter um tribunal, conhecido como Tribunal de Cristo. E como é que vai ser esse julgamento? Porque aqui está mostrando aqui, ó,
porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que vai vir à tona então no dia do julgamento? O que vai ser descoberto nesse julgamento, no tribunal de Cristo? O que vai ser avaliado em nossa vida quando chegarmos lá? Primeiro, os nossos atos secretos. Os nossos atos secretos vai ser manifesto naquele dia. Abra sua Bíblia para nós, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos capítulo 4, versículo 22. Os nossos atos secretos. Porque aqui, no dia do tribunal de Cristo, vai haver muita surpresa, meus irmãos. Porque tem gente que faz a obra de Deus secretamente. Ninguém fica sabendo que ele ou ela está fazendo, está ganhando alma, está se dedicando. Só que naquele dia os atos secretos vão ser manifestos. Marcos capítulo 4, versículo 22. Quem encontrou, leia, por favor. Marcos 4, 22. Deixa eu ler então rapidinho. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, nesse dia, o tribunal de Cristo vai ser analisado ou passado em julgamento no crivo de Deus os nossos atos secretos. Aqui nós vamos, como eu disse, vai haver muitas surpresas, porque tem gente fazendo uma multidão de obras daqui e dali, se desgastando, quase morrendo de tanto fazer a obra, mas não é para Deus, é para si mesmo, é para a sua autopromoção, é para o seu autoengrandecimento. E tem muita gente, como eu acabei de dizer, fazendo a obra simples, humilde, secretamente, não falando para A, para B, para C, não se aparecendo, mas os seus atos secretos vai ser manifesto naquele dia. Naquele dia vai ser manifesto de uma tal forma o horário que foi feito, o dia que foi feito, o ano que foi feito, tudo, meus irmãos, vai ser manifesto. Vamos ver aqui mais um texto ainda, Romanos 2, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 2, vamos ler aí o versículo de número 16, Romanos capítulo 2, versículo 16, pode ler. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Glória a Deus. Observa aí. Vai ser julgado o segredo dos homens. O que é segredo, irmãos? É atos secretos. É aquilo que muitas vezes ninguém pode ficar sabendo, que ninguém vê. Então, os atos secretos vão ser analisados aí nesse dia do tribunal de Cristo. Outra coisa que vai ser observada lá é as nossas palavras. Sabia que as nossas palavras também vão passar no crivo? Aquilo que está saindo da nossa boca. Abra sua Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 12. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo número 12. Vamos ler aí o versículo 36 e o versículo 37. Mateus 12, 36 e 37. Pode ler. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferis dos homens, dela dará conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras
Então vai ser analisado o quê? As nossas palavras. Interessante que quando nós olhamos a respeito desse assunto de palavras, tem muitas pessoas que não dão muita importância com aquilo que sai da boca, né? Infelizmente, ainda não aprenderam o ensinamento que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, já em rápidas palavras, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque a boca, meus irmãos, é a porta de saída do coração. A porta de saída do coração é a boca, aquilo que sai da nossa boca. Interessante que a boca só fala quando o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de Deus, cheio de vontade de fazer a obra de Deus, da nossa boca vai ser só palavras concernentes às coisas do Senhor. Mas se o nosso coração está sujo, se o nosso coração está muitas vezes com amarguras, com ressentimento, vai sair da nossa boca palavras frívolas, palavras desagradáveis, e isso tudo vai ser pesado. Outra coisa que vai ser observado lá no tribunal de Cristo é as nossas boas obras. As nossas boas obras vai ter muito peso, muito valor. Abra sua Bíblia para nós vermos Efésios capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6. Nós vamos estar lendo aí o versículo número 8. Efésios 6, 8. Efésios 6, 8. Está escrito assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Paulo está mostrando algo aqui interessante, irmãos. Sabendo que cada um receberá do Senhor. Porque muitas vezes nós temos a tendência de deixar de fazer o bem, praticar coisas boas, porque nós não recebemos em troca dos homens o bem que nós fazemos. Muitas vezes os homens são ingratos, até mesmo, meus irmãos, pessoas da nossa família são ingratos, e muitas vezes nós não tomamos cuidado, nós deixamos de fazer o bem, porque nós não recebemos em troca do ingrato. Só que nós não podemos deixar de fazer o bem, sabe por quê? Porque nós vamos receber do Senhor. Do Senhor nós vamos receber por todo o bem que nós fizemos. Se recebemos em troca, bem. Se não recebemos, continuamos ainda fazendo o bem. Porque é do Senhor que nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso trabalho. Agora vamos lá. Vai ser analisado o que mais nesse tribunal? As motivações. Você observou que lá vai ter obras de madeira, de feno e de palha. Por que obras de madeira, de feno e de palha? Porque as motivações pelas quais foram feitas, foi feita pela motivação errada. Vamos ver aqui na Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Quem encontrou? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente dará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios de corações, e então
Glória a Deus. Outra coisa que vai ser analisada é as motivações. O que é motivações? Desígnios do coração. Porque nós podemos fazer aqui para A, B e C, aparentemente, coisas boas, mas a motivação do nosso coração pode ser má, pode ser com interesse. Já viu que hoje isso é normal, as pessoas fazerem ou praticarem boas obras com a motivação de interesse? Não, eu vou fazer para fulano porque fulano tem condições de me dar em dobro. Vou fazer para ciclano porque ciclano tem condições de me abençoar também. Vou fazer para Beltrano porque Beltrano tem condições. Já observou? O desígnio do coração foi errado. É raridade alguém fazer para aqueles que não têm condições de retribuir. Um coração cheio de ternura, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, é raridade. Então, no dia do tribunal de Cristo, vai ser levado em consideração também as nossas motivações. Ou seja, os desígnios dos corações vai ser manifesto. Já pensou chegar lá naquele dia, chamar o meu nome, chamar o seu nome, e na hora de receber o galardão, manifestar aquilo que estava no nosso coração ao executar a obra de Deus? O negócio vai ser sério, porque muitas vezes, alguns de nós fazemos a obra por posição na igreja. Fazemos a obra forçado por causa de um cargo. E nós não podemos fazer a obra forçado ou por causa de uma posição na igreja, ou por nós crescermos no ministério. Nós temos que fazer a obra com amor. Com amor. Com dedicação. Com zelo. Com cuidado. Porque as motivações do nosso coração também vão ser manifestas no tribunal de Cristo. Última análise aqui nessa noite, meus irmãos, nós encerrarmos, porque o tempo foi embora. Vai ser analisado também o nosso trabalho prestado, nosso serviço prestado no reino de Deus. Agora é interessante que hoje muitas pessoas não querem prestar trabalho na igreja. Pelo contrário, quer dar trabalho na igreja, mas não quer prestar trabalho para a igreja. Não quer prestar serviço, não quer servir, só quer ser servido. Mas no tribunal de Cristo vai ser analisado o nosso trabalho prestado. Abra sua Bíblia para nós vermos isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Só para nós reafirmarmos. E a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, as nossas obras, os nossos trabalhos prestados na igreja, para o reino de Deus, para a obra de Deus, tem muito valor. Então não deixe, meus irmãos, de fazer a obra. Ah, pastor, mas que obra que eu estou fazendo? Limpar a igreja é uma obra. Sair nas ruas evangelizar é obra. Lavar os banheiros da igreja é obra. Sair muitas vezes no semáforo do sol quente, entregando panfleto, é obra. Sair muitas vezes visitando A, B ou C que precisa de visita, é obra. Passar tempos estudando a Bíblia para poder pregar, para ensinar, é obra. Pregar a palavra de Deus é obra. Ensinar a palavra de Deus é obra. Louvar o nome de Jesus da forma correta é obra. Então tem vários tipos de nós fazermos a obra de Deus. Meus irmãos, cheguei à conclusão que só não faz a obra quem não quer. A seara é grande, a seara